Oi! Gente, esse vai ser um bate-papo informal sobre um negócio que eu fiquei pensando aqui. Ou também não vai ser informal, não sei, fica aí a dúvida. Mas esses dias eu fiquei refletindo sobre o que me fisga em uma história e eu vim compartilhar meus pensamentos com vocês. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou a Ana Luísa Temponi e, gente, esses dias eu brisei legal. Eu tenho umas coisas, de vez em quando, de ficar hiperfixada em algumas histórias específicas. Esse ano ainda não tinha acontecido, mas acabou acontecendo que não foi na literatura, né? Foi no audiovisual, foi um K-drama que eu assisti chamado... Eu até comentei aqui recentemente num vlog, Inspetora Koo Kyung-gi. E aí eu falei, gente, o que me faz ficar tão fixa numa história assim? E aí eu fiquei refletindo... E eu descobri que a culpa de tudo é de Xena, Princesa Guerreira. E aí eu fiquei cadelando essa série, e eu ainda tô cadelando essa série, que ela tá morando aqui no meu pensamento. E aí eu fiquei pensando, quais são os elementos que me fazem ficar obcecada por uma história, né? Se você cresceu ou viveu aí de alguma forma os anos 90, o início dos anos 2000 ali, com uma certa idade para discernir as coisas, você conhece Xena Princesa Guerreira, que é uma série ali que envolve mitologia, que envolve aventura, um arco de redenção, e ali naquele estilo de série da época que pra mim não tem preço que pague esse tipo de série. Bom, é minha série preferida desde sempre. Pode surgir a série que for, eu falo, eu ponho minha mão no fogo que nenhuma vai tirar a Xena do topo pra mim. Inclusive, o subtítulo aqui do meu canal, Barda de Potideia, é uma referência direta a Gabrielle de Xena, que ela é uma barda e ela anotava as aventuras que ela vivia com a Xena para recontar em outros momentos. Ela cresce muito como contadora de histórias durante a série, e ela também acaba aprendendo a lutar. Enfim, o arco da personagem é maravilhoso. Ela é minha personagem preferida, né? Então eu botei o subtítulo do canal em uma referência direta, em uma homenagem direta. Eu tô falando tudo da minha vida é culpa de Xena. E eu fui uma criança da década de 90 e adolescente do início dos anos 2000, né? Então, essas séries têm um lugarzinho especial pra mim, Xena em específico, né? E tendo identificado a raiz da questão, não é nem a raiz do problema, porque isso não é um problema, é a raiz da questão, eu vim compartilhar com vocês o que me fisga na série. Vou enumerar uns tópicos e citar alguns livros aqui que entram nesses tópicos. E eu aproveito aqui já para perguntar para vocês, quais são os assuntos que te deixam, assim, muito fissurados em uma obra? Pode ser no audiovisual, como eu comentei, ou na literatura, como é a proposta aqui também, linkar com alguns livros. Então, quais são os tópicos, temas, gêneros ou tropos, ou não sei, enfim. O que faz você ficar com os olhinhos brilhando quando você lê ou assiste um negócio? Me conta aí nos comentários que eu vou amar saber. Eu já vou dizendo que esse vídeo talvez fique uma enorme confusão de pensamento difuso, tá? Mas é o que temos pra hoje, né? Afinal, eu falei que era um bate-papo informal. Olha, rimei sem querer. O primeiro tópico que eu identifiquei que me faz ficar muito fissurada é dinâmica de dupla. No caso aqui, pode ser dupla, que pode ser amizade, inimizade, pode ser qualquer coisa, mas que tem uma dinâmica, que existe uma química ali. E também pode ser romance, como pode ser uma coisa fraternal, como pode ser, enfim, qualquer coisa ali que tem uma dinâmica engraçadinha de dupla. Ou brutal também, porque tem alguns casos que é brutal. Enfim, já tô devagar. Vamos nos ater ao foco. E aí, linkando com o que eu tava falando de Xena, a dinâmica principal de uma dupla ali, que no início elas são duas estranhas, cada uma buscando uma redenção e a outra buscando sair, sentindo que a vida que ela vive não é o suficiente. Então tem esse encontro de duas personagens ali que vão seguir a vida juntos, passando de amizade para um romance. Strangers to Friends to Lovers, é esse o tropo. Embora Xena seja tudo jogado no subtexto por ser uma série dos anos 90 em que a Universal censurava absolutamente tudo e os produtores ficavam, tá, e aí, o que eu faço da minha vida? É um casal canônico, tá?
Só que, infelizmente, era censurado na época, mas é confirmado por todo mundo aí, inclusive, caso alguém tenha essa dúvida. Ou enfim. Bom, mas dito isso, dinâmica de dupla engraçadinha é algo que me fixa mesmo em algumas histórias. Eu acho que é o ponto principal. E dito isso, eu vou comentar alguns livros aqui que tem essa dinâmica. Talvez eu esteja me repetindo aqui com alguns livros preferidos meus, sim, mas aqui nesse caso, nesse bate-papo é inevitável, né? Um livro que eu venho falando aqui, que é Good Omens, Belas Maldições, que também tem uma adaptação maravilhosa que, quando esse vídeo aqui for ao ar, talvez até a segunda temporada já tenha estreado, não sei. Eu nunca sei quando os vídeos vão ao ar, eu vou só gravando e encaixando. Mas assim, a gente tem aqui uma dinâmica de um demônio e de um anjo, do Aziraphale e do Crowley, né? O que acontece? Eles ficaram tanto tempo na Terra que primeiro que eles começaram a ter ali um certo carinho um pelo outro e pela Terra, pela vida na Terra. E eles têm que eles têm que causar o apocalipse e eles decidem impedir. Esse é um dos meus livros preferidos, eu amo essa dinâmica dos dois. Cara, é a coisa mais linda do mundo, eles são a coisa mais fofa do mundo. E eu tô amando com o que vai se tornar na série, mas eu não posso comentar ainda porque pode ser um spoiler. Eu sei que Neil Gaiman ficou possesso com o spoiler que a gente tomou lá no Twitter. E eu não vou comentar aqui pra não estragar a experiência de ninguém, mas... Então, a dinâmica dos dois é engraçadíssima e fofa ao mesmo tempo. E com certeza configura uma similaridade ali com a dinâmica da Shanna e da Gabrielle, por exemplo. Agora, uma dinâmica que não tem nada a ver. Vocês vão fazer a obra agora? Silêncio. Se tiver barulho, é isso, prédio, galera, foi mal. Uma dinâmica que não tem nada a ver com a dinâmica desses dois que eu citei, mas que eu gosto muito, é Rizoa Niles, a série de livros, tá? Embora... recentemente saiu a adaptação antiga lá de 2010 no Prime Video. Se você gosta de série engraçadinha, até vale a pena, mas é o maior queerbaiting da história. Os livros, a dinâmica da legista com a policial, com a investigadora, é de amizade. É uma amizade que surge de um jeito muito esquisito. É uma amizade que fica truncada no início, mas depois você vai vendo um laço realmente ali de cumplicidade muito interessante. As personagens têm muitas camadas e pra quem gosta de thriller, é uma série que vale a pena. Ela é chata de encontrar hoje em dia se você prefere livro físico, mas se você lê em e-book tranquilamente, aí é de boa. Eu tenho a série inteira física, porque na época era fácil de arrumar e eu era leitora, assim, ávida de thriller. Eu só lia thriller, romance policial e tal. Leva pra outro canto, não ensina. Gente, eu moro embaixo do Play, vocês não têm noção. E na série de TV, essa dinâmica das duas ficou muito mais pro engraçadinho ali e tal. E nos livros é muito sério. E como eu comentei, na série de TV é o maior queerbaiting de todos os tempos. E nos livros é realmente só uma amizade. Outro livro que eu li esse ano, que tem uma dinâmica de pessoas estranhas para amigos, para romance, é Legends and Lattes. Tem uma relação ali entre a Viv, que é a personagem principal, com uma sucubus, que é a Tandri. Elas são completamente fora do que se espera da espécie delas. Eu posso falar espécie ou raça? Que uma é orc e outra é sucubus. Jogadores de RPG, me tirem essa dúvida, por favor. Acho que é raça que fala, né? Tem uma dinâmica, assim, de recomeços, de entender a vida e os caminhos que querem tomar completamente fora do que se espera da essência delas. São personagens que respeitam muito os silêncios uma da outra. E eu amei essa dinâmica das duas. Então fica aí, estranhas para amigas, para amantes. E esse livro é lindo, lindo, lindo. Eu fiquei apaixonada. Eu comentei aqui, vou deixar o link dele. Eu fiz um vídeo só sobre ele aqui. É raro hoje em dia eu fazer um vídeo só sobre um livro, mas esse eu fiz. Eu amei fazer esse vídeo, acho que foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer esse ano aqui. Então vou deixar ele linkado aqui na descrição, caso você queira ver. Que é uma resenha de Legends and Lattes. E meu sonho de princesa é que traduzam esse livro. Esse daí eu compro quantas edições forem. Outro aspecto que me deixa muito fisgada são histórias que não têm receio de parecer ridículas. E elas não são ridículas, elas só... entende o conceito de, tipo, você bancar um tipo de cena, bancar um tipo de história, bancar um tipo de situação que pode parecer absurdo para algumas pessoas... E essas pessoas, esses autores e tal, não tem medo de bancar essas cenas. Novamente, Xena, eu tô falando, vou falar de Xena, tem um vídeo esse tempo inteiro. É um exemplo vivo disso, de não ter medo de parecer ridículo com algumas cenas. Até porque, assim,
Tem muita coisa ali que funcionava nos anos 90 que hoje em dia não funcionam tanto assim. Eles bancavam a cena e era isso. Compre quem quiser. Então, o próprio Good Omens que eu mencionei aqui ainda há pouco tem muito disso, que é, bom, Good Omens é uma enorme sátira ao apocalipse, né? E tem um humor muito duvidoso, eu amo o humor duvidoso. E é um humor ali muito específico do Terry Pratchett, que é algo, o humor duvidoso me lembra a saga do Túmulo Trancafiado, que é uma das minhas sagas preferidas que eu vivo falando aqui. Porque, gente, a história é cheia de meme. Só que o que acontece? A Tamsin Muir, a autora, ela colocou de um jeito tão orgânico e tão escondido ali que você não vai ter como se incomodar. Mas tem vídeo aqui no YouTube até de uma menina, pra quem vê vídeo em inglês e tal, que ela fez correlacionando todos os memes que a autora utilizou. Eu não posso dar muito spoiler, mas, por exemplo, tem uma grande questão envolvendo Barbie, por exemplo. Eu não posso entrar muito em questão aqui, mas a Tamsin tem um humor muito duvidoso. Tipo, muito. E eu sou apaixonada por essa história exatamente por isso. Porque é o tipo de história que eu chamo de festa estranha com gente esquisita. E falando de humor peculiar, entra também outro dos meus livros preferidos, que é O Alto da Maga Josefa, que também usa cultura pop e folclore de um jeito engraçadinho, de um jeito muito bom. E de uma forma super a dinâmica... Aí também, olha só, tem uma dinâmica do caçador de demônios ali com a Maga Josefa, do Toninho com a Josefa ali, também entra na mesma questão. Por que eu fico fissurada nas coisas? Por isso, tá vendo? Tá vendo como tudo se encaixa? E ali tem um humor diante dessas questões todas que eu tô falando. Eu amo. Gente, tem uma batalha de rap no final. Cara, eu não vou nem falar entre os dois personagens que são. Inclusive, leiam O Alto da Maga Josefa. Inclusive, eu tô louca pra ler o livro novo da Paola Siviero. É assim, essa coisa do humor peculiar e da dinâmica de dupla. E, aliás, a saga do Túmulo Trancafiado também, principalmente no primeiro, que tem uma dinâmica de dupla ali também. Olha só que aí é uma coisa mais de tipo assim, não chega a ser inimiga, eu acho que chega mais ser ódio mútuo ali pra amigos, para, se Deus quiser, amantes. É o que estamos todos esperando. Temos migalhas de romance. Tá vendo? Tudo é intrínseco. Então não tem muito meio termo. Essas histórias não têm medo de parecer ridículas e colocar o seu humor pra fora, sabe? Esse é outro ponto que fala muito pra mim. E um terceiro aspecto que é o menos importante pra mim, mas é também, é aquela coisa de o personagem não ter necessariamente uma moral legal. Personagens de moral duvidosa, assim. Porque se você for parar pra pensar, a humanidade nunca é 8 ou 80. A gente nunca é 8 ou 80. A gente tem toda aquela área cinzenta ali. E eu gosto de personagens cuja moral não seja o que hoje em dia... Tá melhorando, eu acredito. Tem muita gente que pensa como eu. A minha moral, por exemplo, com isso que tá acontecendo aqui... Então eu não gosto muito de personagens que tenham a obrigatoriedade de parecerem 100% bonzinhos o tempo todo, porque ninguém é. Todos nós temos nuances. Lógico que a gente procura ser o melhor possível pra gente e pro outro. Pelo menos eu espero, né? Mas, assim, na literatura, eu gosto de ler do A a Z, do personagem que tenta ser bacana, igual a gente tenta ser bacana, e do personagem que não tem obrigação nenhuma em ser bacana. E aqui entra uma das minhas autoras favoritas, que é a Sarah Waters, também, que eu falo bastante dela por aqui. A maioria dos personagens dela são exatamente assim, tipo, zero obrigatoriedade com a moral legal. Fazem coisas que te dão uma raiva imensa, porque você fica pensando, minha filha, por que você tá fazendo isso? Mas você quer ver onde vai chegar. É gostar de saber até onde aquele personagem é capaz de chegar, o que ele é capaz de fazer para alcançar os seus objetivos. Isso que eu acho tão fantástico. Uma autora que eu também gosto muito, que é bem famosinha, que é a Taylor Jenkins Reid, faz isso muito bem, sabe? De ter personagens que erram, muitas vezes não entendem seus erros e seguem a vida mesmo assim. Alguns entendem seus erros e superam, principalmente na tetralogia da fama. E como eu correlacionei com Xena, eu vou terminar aqui esse vídeo relacionando esse tópico também com Xena. Porque, por exemplo, a personagem, ela teve um passado que ela era muito cruel com muita gente, e a série dela, que é um spin-off de Hércules, né? Ela tá ali tentando seguir o ciclo de redenção de tudo que ela fez. Ela não é boazinha 100%, assim. Ela é uma personagem muito boa, né? O que acontece? Ela é uma personagem que, mesmo ela procurando ser a melhor versão dela,
ela tá ali em contato o tempo inteiro com as consequências do que ela fez no passado. Então ela vai tentando lidar. Não tem 880, tem essa coisa aí no meio, sabe? E fica aí a reflexão que todos nós humanos somos nuances. Eu realmente só queria trazer esse bate-papo aqui pra vocês, porque na minha cabeça era interessante. Eu não sei se vai ser interessante pra vocês, mas fica aí o vídeo. E eu quero realmente saber de vocês, o que que fisga vocês numa história? O que que chama mais atenção? O que que te prende numa história? Quais são os tópicos? Enfim. Comenta aí embaixo e vamos fazer essa troca, esse bate-papo aí. E esses foram os meus. São dinâmicas primordiais para me fazer, que me fazem ficar, assim, hiperfixada mesmo em história. No mais, gente, se vocês gostaram do conteúdo e chegou aqui por esse vídeo, se inscreva aí no canal. Aqui a gente fala majoritariamente sobre literatura. Se eu falei muito sobre Xena aqui, não é um canal sobre Xena, mas era o tópico do vídeo. E eu queria falar sobre isso. E é por isso que eu falei muito sobre Xena. Se possível, deixa aquele like. Minhas redes sociais ficam todas na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!